A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, professor Márcio. Paz do Senhor, professor Fabiano, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Com muita alegria no coração e gratidão a Deus, estamos aqui hoje para iniciarmos mais um novo trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical, né, professor Márcio? É verdade, mais um novo ano também, né? Graças a Deus, né? Deus tem nos sustentado até este momento, né? Deus tem nos fortalecido. E para a glória do nome do nosso Deus, estamos aqui hoje para mais uma aula da nossa Escola Bíblica, iniciando aí o primeiro trimestre de 2022, né, professor Márcio? É verdade. Graças a Deus por mais essa oportunidade e por mais um rico conhecimento da sua palavra. Com certeza. E nesse trimestre, meus amados irmãos, vamos estudar aí um tema maravilhoso, né? Porque é nossa doutrina, né? Nosso manual de fé, nosso manual de conduta, nossa regra de fé. O tema desse trimestre que vamos estudar é a supremacia das Escrituras, né? A inspirada, a inerrante e a infalível Palavra de Deus. Que maravilha! Verdade. Lembrando que nós terminamos um trimestre aprendendo sobre o apóstolo Paulo, Sim, que é um dos escritores da Bíblia. exato. E agora vamos estudar e aprender com a Bíblia como um todo, né? Exatamente. Com toda a sua estrutura, com tudo o que a Bíblia nos oferece. Veja, professor Fabiano, a supremacia das Escrituras. Supremacia. A palavra supremacia quer dizer acima de tudo, acima de todos. Então a Bíblia Sagrada está acima de tudo, de todos os livros que foram Com certeza. escritos no mundo. E é interessante também, professor Fabiano, que o próprio Deus coloca a palavra dele acima do seu nome. Ele diz para Jeremias, no capítulo 1, no versículo 12, que ele vela pela sua palavra para cumprir. Verdade. Então ele vela, ele cuida da sua palavra. Então a Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém, mas nós vamos ver nesse trimestre que ela é a palavra de Deus e que ela está acima de tudo. E que é a única e a principal revelação de Deus para a humanidade. Glória a Deus. Se nós pararmos para ver, professor Márcio, fazer uma pesquisa aí, ó, a Bíblia hoje é o livro aí que é mais traduzido no mundo. Verdade. Cerca aí de 80% aí da população mundial, né? Já foi traduzido em mais de 700 idiomas, que alcança esses 80% da população mundial. Mais de 5 bilhões de pessoas já têm a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, traduzida no seu idioma. Pode se aprofundar nas Escrituras Sagradas. Então é uma bênção, é para nós glorificarmos a Deus. Quantas pessoas aí podem ser alcançadas no mundo todo aí pela palavra do nosso Senhor, pela Bíblia Sagrada, pelas Escrituras Sagradas, né, professor Márcio? Porque ela é a palavra de Deus. Sim. Ela que cura, que salva, que liberta. Ela que faz tudo. Agora, para fazer tudo isso, professor Fabiano, nós vamos estudar muito bem nessas 13 aulas, é isso, né? Sim. Nós vemos que é preciso ler a Bíblia. Ler a Bíblia, se aprofundar na Bíblia. Ler a Sagrada. Bíblia. Mas por que, né, professor Márcio? Aí o crente, aquele cristão mais antigo, para e diz, mas por que a escola bíblica dominical vamos estudar sobre a Bíblia? Por que não pegamos algum tema específico na Bíblia Sagrada? Ou como foi o trimestre passado sobre Paulo, nos aprofundarmos? Porque assim como eu acabei de falar, professor Márcio, 80% de todo dialeto mundial já é alcançado pela palavra de Deus. Por outro lado, várias ideologias estão aparecendo todos os dias. É verdade. Várias ideologias que vêm contra a palavra de Deus. São ideologias aí, ó, que botam aí de frente com a nossa fé. Batem de frente com os cristãos, de frente com a igreja. E nós precisamos estar alicerçados onde? Na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, para podermos aí fazer a defesa da nossa fé. E essa é a importância de nós estudarmos cada vez mais a Bíblia Sagrada. Vivemos uma sociedade, professor Márcio, em que impera aí o relativismo, né? Sim. O relativismo, então, tudo Exato, é relativo. tudo é relativo. Nada não existe para eles, não existe uma verdade absoluta. Absoluto. Não é? Mas a Bíblia mostra que existe, sim. É interessante também, professor Fabiano, tem uma religião tradicional no Brasil que diz que a Bíblia nasceu por causa da igreja. A igreja primeiro. Mas não. A igreja é serva da Bíblia. Serva
A Bíblia nasceu primeiro. Sim. A palavra de Deus veio primeiro, depois foi constituindo as outras, a igreja, tudo mais. Mas a Bíblia está acima, por isso que é supremacia. Supremacia. Então a Exatamente. Bíblia é a verdade. E a própria Bíblia reivindica para ela essa verdade. Com certeza. Jesus falou sobre isso. Né? Jesus falou para Deus santificar os discípulos e os crentes na Bíblia Sagrada, porque ela é a verdade. Verdade. Em Apocalipse diz que aquele que tirar ou acrescentar alguma coisa da Bíblia já tem o seu lugar no lago de fogo. Exato. Ele não tem mais nenhuma oportunidade de ir para o céu, porque ele acrescentou, ele tirou. Então veja, a Bíblia ela não depende de nada disso, ela não precisa. Ela é tá aqui, né, a inspirada, a inerrante e infalível palavra de Deus. Verdade. Ela não falha, ela não tem erro. Verdade. Mas como você bem disse, professor, Satanás sempre procurou desacreditar a Bíblia. Então ele traz essas heresias, essas invenções, Exatamente. essas novidades para tentar abafar a palavra de Deus. Porque Satanás sabe que a partir do momento que a pessoa abre a Bíblia Sagrada, se dedica à leitura e se aprofunda, a verdade vai aparecer na vida dessa pessoa. Ela não vai mais ser enganada. Exato. Então essas ideologias, esses relativismos aí que estão aparecendo, tem várias outras pessoas que acreditam e defendem que a Bíblia é uma mitologia. Tudo que está escrito aqui não aconteceu nada e não serve para o homem dos nossos dias, da sociedade atual. A Bíblia já está desatualizada, que precisa ser atualizada, né? Tem até um líder religioso que falou isso, né? Ouvimos isso há pouco tempo. Há pouco tempo que a Bíblia está desatualizada, que Desatualizada. precisa rever alguns pontos da Bíblia. Não tem que rever nada, meus irmãos. A Bíblia está aqui, ó, pronta. Ela é infalível, a infalível palavra de Deus. Não tem que mexer em nada. Tudo que está escrito aqui, ó, é para o nosso proveito. É para a nossa conduta, para nós caminharmos mais próximos de Deus. E é o caminho para a salvação. E até mesmo aquele que se diz ateu, cético ou sem religião, se ele observar a Bíblia, fizer só uma observação da Bíblia, de uma leitura da Bíblia com o que já aconteceu no mundo e o que está acontecendo, ele vai ver que não tem como negar. Com certeza. A Bíblia já traz tudo. Então nós temos, né, professor Márcio, hoje aí vários desafios. Verdade. Vamos ter um grande desafio nesse trimestre, que é estudar a Bíblia Sagrada. Por que desafio? Desafio porque nós temos aí que fazer essa defesa da nossa fé com relação a essas ideologias que se levantam. E outro desafio é motivar os cristãos a ler a Bíblia. A ler a Bíblia. Por incrível que pareça, tem muito crente que não lê a Bíblia, professor. Não lê. É verdade. Isso é inadmissível. Quando muito, algumas pequenas porções no celular ainda, né? Exatamente. Não folha a Bíblia, não se dedica à leitura. E aproveitando já, professor, que tal se, não prometa nada para ninguém, mas que tal se você que ainda não leu a Bíblia toda, esse ano, começasse fazendo a leitura da palavra de Deus? Exato. Começa de Gênesis até Apocalipse. Há 3 tipos de leitura, professor Fabiano, que o crente, que o cristão que diz que ama a Bíblia tem que fazer. Primeiro, a leitura devocional, que é o alimento, né? Nós precisamos se alimentar. Com certeza. A palavra de Deus é que fala com a gente. O espírito depende desse alimento. Exatamente. Então, a leitura devocional é a leitura que você faz. As 3 leituras, é claro que tem a inspiração do Espírito Santo, mas é feita em dimensão diferente. Então, a devocional é aquela leitura que você vai ouvir mais a voz de Deus. É uma leitura, é um alimento mesmo. A segunda leitura é a chamada leitura didática, que é proveitosa, claro que é, mas é a leitura do Gênesis ao Apocalipse, é a leitura de toda a Bíblia, e que não implica parar para meditar. Você vai ler, por quê? Por duas coisas, professor Fabiano, uma científica e uma espiritual. A científica é que é provado que o nosso cérebro é fotográfico, então tudo que eu vejo, tudo que você vê, grava, e vai para o arquivo da memória. Então, se você ler a Bíblia toda uma vez, vai gravar, vai ficar na sua memória. E a segunda é espiritual e é maravilhosa, porque Jesus disse que o Espírito Santo nos faria lembrar das suas palavras. Exato. Então, se eu li todos os 66 livros da Bíblia, está na minha mente, quando eu precisar, o Espírito Santo tem recurso. Ele vai achar lá no meu arquivo, vai dizer, você já leu, está aqui. Verdade. Você pode até não ter compreendido, mas leu, vai trazer para você e vai esclarecer. Verdade. E a terceira leitura é a exegética, já é a leitura mais técnica, é a leitura de quem quer estudar a Bíblia. Já vai ter mais recurso, com dicionário, com outros livros. Veja, as 3 se completam.
E as três são necessárias na vida do cristão. Verdade. Jesus disse o quê? O povo de Deus errava por quê? Porque não conhecia a Escritura e nem o poder de Deus. Porque o poder de Deus está aqui, professor Fabiano. Está na Bíblia Sagrada. Então, se não lê, como é que vai conhecer? Exatamente. É isso mesmo, né? E muita gente diz que não conhece a Deus, né? Quer ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus está aqui, acessível para todos. Só antes de nós entrarmos na nossa lição, professor Márcio, para essas pessoas aí que desafiam a Bíblia, né? Que dizem que a Bíblia está ultrapassada. Foi escrito por homens. Que não vale nada, tudo que está escrito aqui, ó. Só uma coisa, a Bíblia está aqui, ó, não para ser questionada. A Bíblia está aqui para ser obedecida e muito menos relativizada. Então tudo que está escrito aqui, ó, é para o nosso proveito. Tudo que está escrito aqui, ó, se você quer chegar no céu, você tem que obedecer o que está escrito aqui. Porque senão você não vai chegar no céu. Pode chegar em outro lugar, mas não vai chegar no céu. O comentarista da nossa lição, professor Márcio, antes de nós entrarmos aqui na lição 1, Sim. a lição que destaca que é o pastor Douglas Batista, que é líder da Assembleia de Deus Missão e presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB. É o comentarista desse trimestre. O pastor Douglas Batista já fez comentários de outras lições também da CPAD, né? Foram abençoadas, valores cristãos, aí, que foi muito bom, né? Falou sobre ética cristã. Verdade. Então foi mais ou menos nessa linha aí que o pastor Douglas Batista trabalha. E tenho certeza que essa lição aí vai ser bênção para a sua vida e para a nossa vida também, né? E ainda, professor Fabiano, como é a primeira aula, também gostaria que o professor falasse sobre a revista da CPAD, que teve... Está com um novo formato, né? Exato. Uma nova aparência, né? Foi totalmente reformuladas as revistas da CPAD de todas as classes, né? É verdade. Então está entrando aí um novo estilo das revistas da CPAD. A cada né? 7 anos passa Exatamente. por uma revisão de currículo, então nós temos um novo currículo com mais informações ainda. Exatamente. Para as nossas aulas. Então quem não pegou sua lição ainda vai pegar aí no próximo domingo, né? Que é a lição 1. Exato. Você vai se surpreender, porque está totalmente reformulada as nossas lições da Escola Bíblica Dominical, que é uma bênção. Né? Já tem sido uma bênção e vai ser bênção cada vez mais ainda, né? Então, para nós dar início à nossa aula, a lição de número 1, lição que vamos estudar hoje, tem como título A Autoridade da Bíblia. Então, hoje vamos começar a falar aí que a Bíblia Sagrada é a autoridade maior que existe em todos os tempos, né? A autoridade da Bíblia. O texto áureo da nossa lição se encontra lá no Salmo 119, verso 1, que diz assim: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Então, aqueles que andam na lei do Senhor, aqueles que obedecem à Bíblia Sagrada, são bem-aventurados. Ser bem-aventurado é mais do que feliz, né, professor? Feliz, é verdade. Então, tem muita gente que quer saber aí qual que é o segredo, qual que é o caminho para a felicidade. O caminho para a felicidade é aqui, ó, andar na lei do Senhor, ser bem-aventurado, é obedecer a palavra de Deus, né? É verdade. Trilhar os caminhos que a palavra determina para nós. Com certeza. Aí vai ser feliz, bem-aventurado. Com certeza. Veja que, mais uma vez, nós já falamos em outras aulas, que a felicidade ela não está no que os olhos veem, ela não está no exterior, ela está no interior. Olha aqui, bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor, serão felizes. Aí os olhos vão começar a ver coisas felizes fora também. Me lembra daquela passagem lá em que Jesus é levado lá para o deserto, né? Ficou lá 40 dias no deserto e nesses 40 dias ele foi tentado 3 vezes por Satanás. E nas 3 vezes Jesus usou as escrituras sagradas para vencer ali naquele embate com Satanás. Verdade. Satanás também conhece mais do que nós ainda. Ele usou a palavra de Deus contra Jesus. Jesus rebateu com as escrituras sagradas. Né? Então Jesus naquele momento ele foi vitorioso ali, justamente usando as escrituras sagradas. Né? Veja a importância de conhecer, né? Com certeza. Porque para combater o erro, você tem que conhecer a verdade. Com certeza. Então, para a gente combater as heresias que estão vindo, que estão por aí, nós temos que conhecer a verdade. Exatamente. A Bíblia nós temos que ler e saber interpretar ela. Exatamente. E aplicar, né? Aplicar. E aplicar em nossa vida. Então, foi que Jesus dá uma demonstração. Exatamente. O diabo trazia o texto bíblico. Mas Jesus mostrava que ele estava trazendo distorcido. Ele mostrava, não, é assim que fazia a aplicação real do texto. Exato. E nós, né, assim como Satanás tentou Jesus no deserto e
Jesus mostrou a aplicação real do texto sagrado para Satanás. Satanás também nos tenta. Sim. Nos tenta todos os dias, todos os momentos. Ele quer nos derrubar de qualquer forma. Ele não conseguiu derrubar Jesus, então ele quer derrubar seus filhos, as suas criaturas, que somos nós. Então, assim como nós somos tentados por Satanás, a forma de nós nos defendermos contra as ciladas do inimigo é através da palavra de Deus. Está tudo escrito aqui. Agora, será que nós estamos dando aí o devido valor Então, à Bíblia Sagrada? uma das engenhosidades do diabo é tirar exatamente o alvo da pessoa ler a Bíblia, do crente ler a Bíblia. Exatamente. Porque ele sabe que se lê, como o professor já falou, quem lê as Escrituras não vai ser enganado. Ele vai ter uma clareza na mente, ele vai ter esclarecido as coisas. Se chegar outro evangelho, chegar outra coisa, ele vai dizer, não, mas a Bíblia não diz isso. Não. Eu li lá que é assim. Então, por isso que nós temos que vencer isso e ler a palavra de Deus, ler a Bíblia. Se você quer ser bem-aventurado, quer ser feliz, comece ainda hoje a fazer a leitura da palavra de Deus. Um comentário muito interessante que eu vi essa semana, que até comentei com o professor ontem, né, antes de nós gravarmos essa aula, de um pastor aí, me foge o nome dele agora, que tem muita gente que quer ouvir a voz de Deus, né? Eu preciso ouvir a voz de Deus, eu necessito ouvir a voz de Deus, né? A voz de Deus está aqui, ó, a Bíblia Sagrada. É uma das formas que Deus usa para falar conosco é aqui, através da Bíblia Sagrada, que nos ouvimos a voz de Deus falando aos nossos corações. E Satanás não consegue diminuir o volume dessa voz, o som dessa voz. Ele não consegue diminuir. Continua audível para todos. Então, o que é a armadilha que Satanás faz? Qual é a cilada que Satanás faz? Ele, como não consegue diminuir o som do volume da voz de Deus através da Bíblia, ele aumenta o volume das coisas que estão à nossa volta, para nos distrair e nós não nos atentarmos à voz de Deus, né, professor? É aquela conversa a mais, professor, aquele filme a mais, aquele isso a mais, aquilo, para tirar os problemas do dia a dia, né? As redes sociais, as preocupações das redes sociais, para tirar. Daí a pessoa, esse volume fica tão alto que ele consegue tirar a concentração da pessoa. Exatamente. Essa aí é uma tática do inimigo. E essa tática tem dado certo, infelizmente. Sim. Porque quem quer ouvir a voz de Deus é só ler a Bíblia. Agora tem pessoas que dizem que não ouvem a voz de Deus, mas nem abre a Bíblia um minutinho no dia para ler um versículo bíblico, para ver o que Deus está falando. E tem os que acham que a Bíblia é um livro de autoajuda, e outros que acham que é um livro de feitiçaria, né? Vou abrir, vai dar tudo certo aqui, eu faço uma magia. Verdade. Isso também nunca deu certo, nem feitiço, nem nada. Mas é uma coisa pronta, eles querem pronto. E não é. A palavra de Deus é a palavra de Deus, é conselhos de Deus. Verdade. É como o professor conversa com seu filho, como eu converso com o meu, conselho, como o nosso pai conversava com a gente. Então, é uma palavra, não é algo pronto, que se vai abrir, vai pôr o dedo ali, tá. Não, isso é coisa do preguiçoso. Como o pastor Caramuru sempre fala nas suas aulas, né? Que a Bíblia Sagrada é o único livro em que você está lendo e que o autor está presente. Está presente. Está presente ali, que o autor é Deus. E o Espírito Santo vai nos dando aí. Por isso, professor Fabiano, precisamos amar o livro da lei e as leis do livro também. Verdade, com certeza. A nossa verdade prática destaca que a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e de prática. E a Bíblia é a nossa autoridade suprema, né, professor? Em tudo, é o nosso guia único para o nosso dia a dia, para a nossa conduta, para a nossa regra de fé, né? Para nós estar acima aí de qualquer lei, de qualquer pessoa, de qualquer instituição, né? A Bíblia está acima de tudo. Como o professor já destacou, que tem aí uma instituição que diz que ela está acima da Bíblia, né? Que a Bíblia foi feita por ela e tudo mais. A tradição está antes da Bíblia. Exatamente. Mas não, a Bíblia está acima de tudo, a palavra de Deus está acima de tudo, com certeza. E nós devemos seguir e obedecer o que a palavra de Deus nos diz. Não existe mais um livro, professor Fabiano. Não existe mais uma revelação, mais um tratado, mais nada. Existe a Bíblia Sagrada, que foi cerrado no seu canon e chegou até nós nos 66 livros. Verdade. É isso. Ponto. De vez em quando aparece evangelho disso, evangelho daquilo. Mas isso são as invenções, as heresias para tentar tirar a credibilidade da palavra de Deus, como se isso fosse possível. Não é. O diabo e seus arautos não vão conseguir nunca. Verdade. Então não busque nada acima, não tem nada. A Bíblia é a palavra de Deus, é ela.
Com certeza. E ela é simples, objetiva, Não é instrutiva. Difícil, né? Tem É a gente palavra. que complica, né? Sim. Muita gente que complica aí as escrituras sagradas aí. O entendimento é simples. Basta você abrir o seu coração que vai. E o professor já falou muito bem. O intérprete está junto. É. Você abre a Bíblia, faz uma oração de 1 minuto. Senhor, vou ler a Bíblia, me ajuda a entender. Menos de 1 minuto, não precisa de 1 minuto. Você vai ler com coração, com reverência, o Espírito Santo te ajuda. Verdade. Ele não vai dar uma nova revelação, porque não existe, já está revelado. Mas ele vai iluminar a nossa mente, ele vai jogar luz para a gente entender o texto. Verdade. Tem muita gente que diz aí que recebeu uma nova revelação. Cuidado de Deus, com esse pessoal aí que está revelação. trazendo novas revelações nos púlpitos. Muito. Não tem. A revelação fechou no Apocalipse. Mas o que tem é a iluminação. O Espírito Santo vai fazer a gente entender aquilo que leu várias vezes e não tinha entendido daquele jeito. Mas revelação não. Verdade. Cuidado, viu? E nem mistério também. Tem uns pregadores que ficam aí. Tem mistério, tem mistério. Tem mistério nenhum. Tem mistério nenhum. Acabou o mistério. Se é revelado, você já viu algo revelado ter mistério? Não tem. O que tem na Bíblia é textos que a gente não compreende. Exatamente. Talvez não compreenda. Tem algumas coisas que Deus permite que a gente entenda e tem alguns mas textos não tem que nada lá revelar. dizendo mistério, uma faixa em cima, não. Então cuidado com esse pessoal aí, os misteriosos, cuidado. Exatamente. A nossa leitura bíblica em classe se encontra lá no Salmo 119, do verso 1 ao verso 8. Quero destacar aqui, professor Márcio, o verso 4, né, que diz assim: Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos, né? Então Deus ordenou os seus mandamentos para que nós observássemos. O que é observar? É obedecer. Obedecer aos mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus, a lei de Deus, está toda aqui na palavra de Deus. Sim. Como nós já falamos aqui, se nós formos obedientes a Deus através da sua palavra, obedecendo a sua palavra, nós vamos ser bem-sucedidos em nossa vida. Vai vir as dificuldades, vai vir aí as coisas revés na nossa vida, mas se nós for obedientes a Deus, Deus sempre vai estar conosco aí nos ajudando em nossa caminhada cristã. Quer ver, professor, um ponto de quem estuda a Bíblia, quem lê a Bíblia, quem tem a Bíblia como a palavra de Deus, sua companheira, e está sempre meditando nela, é que ele já entende uma coisa. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Sim. Pronto. Então chegou a aflição, ele já lembra de Jesus, mas Jesus falou que ia ter aflição. Só que ele falou também, no finalzinho do Evangelho de Mateus, que ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pronto, não tem desespero. Tem crente que vai no médico e descobre uma doença, ninguém quer ter doença, mas ele é de desespero. Não, desespera não. A palavra de Deus está aqui, ela consola, ela cura. E ela também diz aqui que quem morre e é fiel a Deus vai para o céu. Exatamente. Mas tem que conhecer, né? Exatamente. Então, enquanto nós vivermos a nossa vida, tivermos a nossa vida, nos adequarmos à lei de Deus, nos andarmos conforme a lei de Deus, nós vamos andar seguro. Porque a promessa de Deus é estar conosco. O professor disse muito bem, nós estamos sujeitos a todas as intempéries da humanidade. O que acontece com o que não teme a Deus, acontece comigo também, porque nós estamos sobre a esfera do pecado, mas nós temos a garantia da palavra de Deus que Cristo está conosco. Exatamente. E outra coisa, professor Márcio, a Bíblia Sagrada tem várias leis, tem vários mandamentos que tem que ser observados. Então, se você quer servir a Deus, ser obediente, você tem que observar todas as leis. Exato. Não apenas uma ou outra que te convém. Essa aqui eu vou dar uma afrouxada porque não cai bem para mim, mas essa aqui eu vou obedecer. Não, mas essa aqui eu não vou obedecer. Não, você tem que obedecer tudo. Tem que se andar conforme os mandamentos de Deus, né? Não é só para por seu interesse pessoal. Essa aqui eu vou fazer, vou obedecer porque é bom para mim, mas essa aqui eu não vou obedecer. Não, andar com meus irmãos aqui, viver em comunhão, que está escrito, não dá certo. Esse aqui eu não vou. Tem que ser tudo, tem que obedecer tudo. Aqui diz que é para andar com traje modesto, roupas modestas. Não vou. Vou andar com roupa que eu quero. Não está dando certo. Vou usar o que eu quero. Não. Professor Fabiano, eu não sei se você vai tocar nesse assunto, mas os discípulos de Cristo foram chamados de cristão pela primeira vez. Exatamente. Numa cidade longe de Jerusalém. E por que eles foram chamados de cristão, professor? Parecidos com Jesus. Parecidos com Jesus. Eles eram afrontados e não revidavam. Eles eram injuriados, enfim, acontecia tudo. Aí alguém disse, mas esse pessoal aqui parece aquele Cristo lá do povo lá. Fala, são cristãos.
Então, se quer ser parecido com Jesus, tem que ser em tudo. Quando Pedro também negou, né? Na festa lá, inclusive, agora, que passou aí, que está passando, começo de ano, tem que ser parecido com Cristo lá também. Exatamente. Exato, Pedro negou a Jesus, a moça chegou e falou, ei, você é parecido com Jesus? Ele falou, não, sou nada. E por que ela viu isso? Porque ele já tinha os traços na vida dele, professor, de Cristo. Exato. Certa vez uma pessoa disse muito bem, Fabiano, que isso na antiguidade, hoje as coisas mudaram, mas o ourives, a pessoa que trabalhava o ouro, ele colocava o ouro num fogo lá, no máximo de temperatura, num aparelho lá, vamos falar numa concha lá, para nós entender melhor, e deixava lá o ouro. Sabe quando que o ouro ficava bom para ele tirar lá? Quando ele olhava no fogo, ele via a imagem dele no ouro. Interessante. Ele olhava lá e enxergava. Ele olhava lá e enxergava ele no ouro. Já tá bom, tá sem impureza. O mundo tem que olhar para mim, para você, para nós e ver Cristo. Exato. Mas como ver Cristo? Barbudo, cabeludo? Não, nas atitudes, Nas ações, né? no nosso dia a dia. É isso que a Bíblia nos ensina. Exato. Nós temos que ser representantes, discípulo, quer dizer, andar na pegada do Mestre. É verdade. Enquanto nós estivermos aí sendo diligente, hein, observarmos aí essa lei de Deus em nossa vida, nós viveremos seguros aí, Deus vai estar conosco, né? A introdução da nossa lição diz assim: a autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor, Deus. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Assim sendo, a autoridade dela depende total e exclusivamente do Altíssimo e não dos homens. Desse modo, além da Bíblia, a Igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. Nesta lição, veremos a origem da Bíblia, sua autenticidade e mensagem revelada na palavra de Deus. Então Deus permite, né, professor Márcio, que a humanidade exerça aí a sua liberdade de escolha, né? Sim. Através aí do livre-arbítrio, né? Porém, essa liberdade que Deus permite não tira a autoridade da Bíblia. Não, jamais. A autoridade da Bíblia continua sempre, mesmo que você tenha liberdade para você fazer as suas escolhas, né? Exatamente. Então, a Bíblia é a palavra de Deus para toda a humanidade, para todos os homens. Agora, se você quer andar de um jeito, né, que não está conforme a Bíblia, se você acha que vai estar livre daquilo que a Bíblia diz que vai acontecer no final, você não vai estar livre. Não vai. Tudo que está escrito aqui, mesmo que você não seja obediente, o que está escrito aqui que vai acontecer lá no final, vai cair sobre você também. Sim. Né? Essas são verdades absolutas de Deus. Não tem como mudar. Foi Deus que determinou assim, pronto. Então, nós temos, como o professor bem disse, nós temos a escolha. A escolha, somos Podemos livres. andar aqui no caminho certo ou não. Exatamente. Mas não muda. Exatamente. Aqui em João, professor Márcio, aqui, ó, João capítulo 12, versículo 47 e 48, diz assim, ó, Jesus disse: e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim aqui não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. A Bíblia é sagrada. Então, mesmo que você não creia na Bíblia, que você não ligue para a Bíblia, você vai ser julgado no último dia. Está escrito aqui, não adianta. Então, você quer correr o risco? É mais ou menos assim, professor. Mesmo que você não queira que a chuva caia, ela vai cair. Vai cair. De qualquer jeito. Então, vai cair. Jesus, é maravilhoso esse texto, né? Ele não está julgando, mas a palavra que vai julgar. Exatamente. Porque é a palavra que vai libertar. Exatamente. É a palavra que dá o direito da escolha, mas ela também dá o julgamento. Então essa liberdade que nós temos de escolha não tira a autoridade da Bíblia. Não, jamais. Não vai te isentar de ser julgado aqui no final dos tempos, como a Bíblia fala que vai acontecer. Então o julgamento vai vir no último dia. Agora, se você não obedecer, se quer correr o risco, não obedecer e chegar no último dia, a escolha é sua. Aí vai ser como Jesus disse lá para Satanás, está escrito. Está escrito. Está escrito, está escrito. Aqui. A pessoa pode até tentar argumentar diante de Deus, no juízo final, mas vai dizer, está escrito. Está escrito. Estava escrito e você não quis. Você não quis. E está sendo anunciado, né, professor? Sim. Assim como nós já destacamos aqui no começo da aula, que a Bíblia já foi traduzida em mais de 700 idiomas.
Então são raros as pessoas que não já ouviram falar de Deus ou já ouviram a Bíblia no seu idioma. Exato. Mais de 80% da população mundial já tem a Bíblia aí traduzida no seu idioma, né? Então não tem desculpa. Não tem desculpa mais. O ponto 1 da nossa lição, a origem da Bíblia e a revelação divina. O subtópico 1, a origem da Bíblia. Pedro enfatiza que os escritos sagrados não têm sua origem nos homens, mas no próprio Deus. Paulo corrobora que a mensagem bíblica veio do alto. E também os apóstolos ensinam que a Bíblia foi escrita por homens, porém sob a inspiração e supervisão divina. Portanto, as Escrituras são a revelação que Deus fez de si mesmo. Dessa maneira, por ter a sua origem em Deus, a Bíblia é portadora de autoridade e, por isso, constitui-se em única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter do cristão. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação divinamente escrita, dada pelo Espírito Santo para a humanidade. O fato, né, professor Márcio, de Deus ser o nosso Criador, né? Então ele tem toda a autoridade para estabelecer os preceitos, os mandamentos que nós devemos obedecer. Sim. Né? Está tudo aqui registrado na Bíblia. Por isso até falamos que a Bíblia é o nosso único manual de regra e fé, conduta. Exatamente. Porque ela é um manual. Deus é o Criador. Então quem cria um produto, quem faz o manual do produto é quem cria. Exatamente. Ele que conhece. Coloca as regras que tem que ser feitas. Se fizer assim vai estragar, se fizer assim vai dar problema. Exatamente. Então Deus é a mesma coisa, Ele nos criou e deixou aqui a sua palavra, dizendo, se você andar por aqui vai dar certo, se você fizer isso não vai dar. Claro. Então Ele é o Criador. Para quem tem filho em casa, né? Os pais que têm filho em casa, né? Você edita suas regras dentro de casa. Sim. Você não quer que seu filho sofra. Só faça assim que vai dar certo. Se o seu filho obedecer, vai dar certo. Agora se ele desobedecer, vai sofrer. Exato. E a mesma coisa conosco. A autoridade de Deus aqui, a Bíblia é Sagrada. Está tudo registrado aqui, né? E quando Moisés lá, né, professor Márcio, recebeu as tábuas da lei, foi o próprio Deus que escreveu com o seu dedo as primeiras tábuas dele, foi o próprio Deus que mostrou ali para Moisés, né? Depois aconteceu tudo aquilo lá, que Moisés quebrou as tábuas, depois ele teve que escrever, né? Aí Deus, agora você vai escrever aqui a segunda, né? Mas a primeira tábua da lei foi o próprio Deus que escreveu. Então foi Deus quem começou ali a se revelar através daquelas tábuas, os seus mandamentos. Exato, trazendo uma base. Exatamente. É assim, né? Esses são os 10 mandamentos, Exatamente. são as regras de uma vida, de convivência, de sociedade, está tudo aqui. Exatamente. E é interessante que os 10 mandamentos, professor, eles têm lei que é com Deus, Exato. mas a maioria é horizontal. Horizontal. É eu e o meu irmão. Dos mandamentos. É entre a sociedade, porque eu vivo aqui na terra. Então eu tenho que saber como viver aqui. E a Bíblia ensina. E depois Jesus, nas bem-aventuranças, vai repetir novamente, vai dar novamente mostrando nas bem-aventuranças como é que se convive em sociedade. Ou seja, é um guia, é o nosso mapa, está tudo aqui. Exatamente. Quer ver uma coisa? Eu lembrei agora. Por que a gente sofre quando... Eu já sofri muito. A gente vai lá e impressa o nome, dá um nome para outra pessoa. É fiador. A Bíblia proíbe isso, sabia? Proíbe, está escrito, está escrito na Bíblia. Não seja fiador de ninguém, porque você vai perder até teu sono. Verdade. E a gente vai e não perde o sono? Perde. Então, é só porque a gente desobedece o manual. Exatamente. Se não for, é só dizer não tem problema, não vai se preocupar. Verdade. A nossa vida, né, professor Márcio, vai ser avaliada e vai ser julgada também pelo que está escrito na Bíblia. Sim. A avaliação da nossa vida está tudo aqui, ó. Se nós andarmos no caminho certo, sendo obedientes à palavra de Deus, o julgamento vai ser bom para o nosso lado, né? É verdade. Agora, se nós fizermos nossa vida tudo de qualquer jeito, né, não obedecendo as leis que está aqui na Bíblia Sagrada, o julgamento não vai ser muito bom para nós, não. Né? Exato. Então, nossa vida é avaliada e julgada. Não tem ali, quando você chega no banco lá, né? Uma plaquinha, né? Sorria, você está sendo filmado, Exato. né? Então, sorria, você está sendo filmado e você vai ser avaliado e julgado pela palavra de Deus. Palavra. Então, é por aqui que você vai ser avaliado. Então, muito cuidado, né? Se você não liga para a Bíblia, se você não obedece ali, isso aqui tá... Para mim, só isso aqui já basta. Não, muito cuidado, porque você tem que obedecer a palavra de Deus. A autoridade maior está aqui, ó.
Exatamente. Autoridade sobre a nossa vida, né? E essa autoridade de Deus é confirmada através da Bíblia Sagrada na nossa vida. O subtópico 2, né? Falando aqui ainda sobre a origem da Bíblia, né? A revelação geral de Deus. Chama-se revelação geral aquela em que se fez conhecer, aquela em que Deus se fez conhecer em toda parte por meio da história, do universo e da natureza, né? O primeiro aqui é na história, né? Deus se revela pela sua soberania. Ele controla o curso dos acontecimentos, remove e estabelece governos e nada acontece fora da sua vontade. Deus se revela, né, professor Márcio, através da história, né? Sim. Mas tudo para cumprir o seu propósito, né? Nós estudamos um trimestre sobre a história de Israel, né? Dos reis de Israel, mostrando isso. Tudo estava, Deus estava no plano divino, né? O plano divino de Deus não saiu nem um minuto fora do curso. Tudo se cumpriu do jeito que tinha que ser. E está se cumprindo. Já está escrito. Exatamente. Já então está escrito. Então essa revelação geral aqui que a lição diz, né, professor Márcio, é uma transmissão de conhecimento de Deus, né? Através das coisas criadas, através da história, através aqui do ser humano, do universo, nós vamos ver daqui a pouco, né? E Deus age aí conforme para cumprir os seus propósitos, né? Foi como ele fez lá no Egito, né? Exato. Para tirar o povo hebreu da escravidão, né? Quantas coisas Deus fez lá, Deus moveu ali para tirar aquele povo. O próprio libertador foi criado lá dentro, Moisés, né? Exatamente. Agora você se pergunta, mas se Deus move na história, né? Se Deus intervém na história para se revelar, né? Então por que Deus não interviu na Primeira Guerra Mundial? Por que Deus não interviu na Segunda Guerra Mundial? Por que Deus não interviu em algumas catástrofes que têm acontecido pelo mundo afora? Porque não é o propósito de Deus, né? O propósito de Deus aí, quando fere o propósito de Deus, aí ele vai intervir, com certeza. Enquanto não está interferindo o propósito de Deus, vai acontecer. Eu já ouvi muita expressão, onde que Deus estava nesse momento? Onde ele sempre esteve, no seu trono, exatamente, no céu. Ele é criador de tudo. E outra coisa, professor Fabiano, o senhor lembrou muito bem aí, por que acontece muitas coisas, a maioria, por quê? Porque as pessoas que estão fora do padrão bíblico não querem, a humanidade não quer andar. Por que acontece a guerra? Por causa disso. Não quer o poder do outro, quer tomar o que é do outro, não quer trabalhar junto, não está cuidando da humanidade. Não pense, quem está nos assistindo, que os governantes do mundo inteiro estão preocupados com a humanidade. Nem o brasileiro, nem o americano, e nem ninguém está preocupado. Eles estão preocupados com o poder deles. Então, por que acontece isso? Porque estão fora do caminho, lá que nós lemos lá, que bem-aventurado é o homem que trilha o caminho certo que Deus preparou. Exatamente. Então, a intervenção de Deus aí, como você bem falou, é quando alguma dessas pessoas querem tomar o lugar de Deus. Exatamente. Aí elas vão, logo elas com certeza, já vão para o lugar que elas merecem. Mas o curso da natureza vai correr, vai andar. Exatamente. A gente vê catástrofes acontecendo em vários países, né? Milhares de pessoas morrendo, enchentes, né? Incêndios. Mas você vai falar, Deus não está fazendo nada, mas pesquise na história. Veja como é que era aquele país, o que aquele país deve ter feito lá atrás. O juízo de Deus, às vezes, não vem da noite para o dia. Não. O juízo de Deus demora um pouquinho, exatamente. Mas vem. Ó. O continente africano é um continente assolado pela fome, pela miséria, mas é um continente ali, envolve muito espiritismo, né? Aquela parte de espiritismo ali é muito grande naquele continente. Deus sempre fica em último plano. Exatamente. Então aí como se falou, o juízo, a ira de Deus se manifesta. Exatamente. Ela tem que se manifestar. Como aconteceu com Sodoma, Gomorra. Ali a ira de Deus se manifestou. Mas não significa que Deus perdeu o controle. Não perdeu o controle de nada, Ele está no controle de tudo, está cuidando de tudo. E nessa pandemia que nós estamos passando aí, 2 anos já, por que Deus, né, não interveio? Porque ainda não é o momento. Não. Tem muitas coisas, tudo que está acontecendo aí já foi predito por Jesus que ia acontecer. Então está acontecendo. Então está andando conforme os mandamentos. Conforme Deus já tinha falado que ia acontecer, está acontecendo. O propósito dele não mudou. Não, com certeza. Aqui em Isaías 43:13, professor Márcio, diz assim, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então
Então, quando Deus quiser operar, quando Deus quiser mover a história, tirar o governo, colocar o governo, Deus vai fazer. Essa é a revelação, uma das formas de Deus se revelar o seu poder, a sua autoridade. Deus vai fazer, pode ter certeza disso. Quantos imperadores, reis, governadores, presidentes terríveis o mundo já teve? E onde estão todos? Mortos, aguardando a condenação, aguardando o juízo. Exatamente. E Deus permanece Deus. Eu acho interessante quando o profeta Isaías, no capítulo 6, diz que quando morreu o rei de Israel, ele correu para o templo, né? Primeiro porque ele era parente do rei, e agora o rei morrendo, ele ia perder a vida boa que ele tinha lá no palácio também. Mas daí, quando ele entra no templo, o que Deus mostra? Qual é a visão que ele tem? Deus assentado em um alto e sublime trono. Maravilhoso isso, professor. O trono da terra estava vazio, Exato. mas o do céu não. Nunca esteve, nunca estará. Exatamente. Esse é o Deus da Bíblia que nós cremos. Verdade. Que está no controle de tudo. Exato. Outra forma aqui da revelação geral de Deus é no universo, né? Deus se manifesta pelo seu poder nas coisas criadas. O céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles. Isso é, na natureza, né? A glória de Deus é revelada também através da natureza. Só que nós não podemos confundir que a natureza, não podemos dizer que a natureza é um Deus. Não. Tem muita gente que fala que a natureza é Deus, não é. Deus é uma árvore, Deus não. Um rio, nada disso. Não podemos confundir isso daí, né? Que a natureza aí manifesta a criação, glória de Deus. E a criação de Deus. Exatamente. Nós podemos ver aí, você não sente uma paz, como no finalzinho de tarde, você vê aquele pôr do sol lindo, você sente aquela paz. É a glória de Deus. Glória de Deus. Deus se manifestando ali através da sua criação. Os pássaros. Exatamente. Os bichos, tudo isso. Mas Deus não é, Deus não está não é a natureza. Não. Ele é o Criador. Não. Ele é o Criador, exatamente. Tem um povo por aí que gosta de abraçar árvore, adorar a Mãe Terra. Exato. Tudo isso é heresia, invenção. Lá no Egito, lá o rio Nilo, lá era um deus, né? Sim. Virou em sangue, né? Deus acabou com aquele deus deles lá, né? Mostrou para eles através das 10 pragas do Egito, né? Outro ponto aqui, no ser humano criado à imagem e semelhança divina. A natureza moral da humanidade, embora de maneira inadequada por causa do pecado, revela o caráter moral de Deus, né? Essa imagem e semelhança divina aqui é justamente alguns atributos, né, que Deus colocou em nós, né? Exatamente. Não é semelhança física, Exatamente. Mas é atributos. Muita gente se engana, né? Características. A imagem e semelhança, acha não, que Deus fez nós igualzinho. Deus é espírito. Deus é espírito. Deus é espírito. O que essa imagem e semelhança de Deus é justamente esses atributos, né? Bondade, é o amor, exato. Né? É Justiça. Exatamente. Não é 100% como é em Deus. É uma pequena... Porque o pecado entrou, pela desobediência. Quando Deus criou Adão, a Bíblia diz que ele soprou em suas narinas o fôlego de vida. Ali naquele sopro estavam todos os atributos de Deus. Mas com a entrada do pecado, da desobediência, isso foi ficando encoberto. Foi arranhado. Né? Foi ficando encoberto. Mas continua no ser humano. Exato. Tanto é que Jesus disse a Nicodemos que era preciso, para ver o reino de Deus, para entrar no reino de Deus, era preciso o quê? Nascer de novo. Porque quem nasce de novo, já viu uma criança nascer viciada, falando palavrão, xingando, brigando, enganando? Não. Então nasceu de novo, nasce puro. É isso que Jesus estava dizendo para João. Para Nicodemos, falou, agora você nasceu de novo. Aí o Espírito Santo vai vir, professor Fabiano. Na minha vida ele veio, na sua ele veio, de quem todo aquele que crê ele vem, e ele é como se ele desse um choque nos atributos de Deus que está dentro de nós. E aí nós começamos a olhar com justiça, com bondade, enfim, a ter paciência com aquilo que não tinha antes. Aí você que não está passando por esse processo, é a transformação que está acontecendo no novo nascimento. Exatamente. Se você é um crente e não mudou nada, precisa se converter. Verdade. Se você continua brigando com o vizinho, brigando no trânsito, devendo no comércio, não pagando ninguém, precisa se converter. Porque conversão quer dizer mudança de vida. Metanoia. Exatamente. Subtópico 3, revelação especial. Então vemos aqui a revelação geral, né? Geral. Como Deus se revela aí, né? Através da história, do universo e do ser humano. Agora a revelação especial. O que é a revelação especial? Se por um lado a revelação geral denuncia a culpa humana em rejeitar o conhecimento acerca de Deus, a revelação especial oferece redenção para os perdidos pecadores. Ela é o complemento da revelação que Deus fez de si mesmo na história,
no universo e na humanidade. Reconhecemos a revelação especial, tanto no Verbo vivo, Jesus Cristo, quanto nas Escrituras Sagradas. É por meio da revelação contida nas Escrituras que conhecemos a pessoa de Cristo. Estes, os sinais, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20, 31. Então, a revelação especial é aquela que Deus se mostra, né, aos seres humanos, né? Exato. Se mostrou através de Jesus Cristo, ele teve que descer aqui na terra, se fez na forma de homem, para a humanidade ver ali realmente, né, o plano da salvação, que enviando as mensagens para os profetas, parece que ninguém entendia, né, professor? Sim. Deus teve que descer aqui na terra e mostrar, tem que ser assim, eu vou morrer por vocês, eu fiz vocês e estou comprando vocês de novo porque vocês não aprendem, né? Agora é interessante também, professor Fabiano, que essa revelação especial, ela é mostrada aqui, ó, como diz o versículo aqui, ó, para que creiais, aquele que crê. Exatamente. Tem que crer. Então, a revelação geral está aí, nós estamos vendo a chuva, o sol, tudo isso é a revelação, né, de Deus. Agora a revelação especial é mais íntima. Aí entra de novo a leitura da Bíblia. Exatamente. Tem que ler a Bíblia. Tem que ter conhecimento bíblico. Tem o Salmo, posso fazer ler um versículo aqui? Pode. Salmo 25. Deixa eu ver se eu... diferente, né? É diferente, né? A revelação especial da geral. É diferente. Olha que interessante aqui, ó. Como o professor citou, geral está para todos, né? Salmo 25, versículo 14. Olha o que diz o professor Fabiano. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, essa revelação especial, podemos dizer que seria essa intimidade. Intimidade, comunhão com Deus, intimidade com a Bíblia, conhecimento bíblico. Já falamos, né? A intimidade, ela vai... O que nós suponhamos? Intimidade é obediência. Exato. Você não pode ser íntimo de uma pessoa se não tiver obediência. Com Deus não pode ser íntimo de Deus se não tiver obediência. Eu gosto muito daquele salmo que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91. Mas preste atenção na leitura. Aquele que habita no esconderijo. É qualquer um que vai no esconderijo? Claro que não. Não. Quem tem intimidade com o dono do esconderijo. Exato. Senão não vai achar o caminho. Então a revelação especial, então, está acessível apenas àquele que tem contato com a palavra de Deus. Exatamente. Através da leitura da Bíblia, você vai saber por que o homem caiu, né? Por que o homem pecou, que foi tentado por Satanás. Aí por que teve esse desligamento, né, da comunhão entre Deus e o homem, porque Deus é santo, né, e não habita ali com o pecado. O que aconteceu daí? Por que Deus teve que mandar Jesus aqui para morrer por nós, para recuperar essa comunhão, para morrer por nós? Então tudo isso está escrito aqui na Bíblia. Então, a partir do momento que você faz a leitura, você começa a entender, você reconhece que Jesus é o Senhor e Salvador de sua vida. Que sem Jesus não somos nada, que é somente através dele chegamos a Deus. Você vai ter essa revelação especial. Você vai reconhecer o plano da salvação e todas as outras bênçãos que vêm junto, né? E quem tem essa revelação especial, professor Fabiano, não questiona a Deus. Não questiona. Aceita. Não fica, por que isso comigo? Por que Deus fez isso? Por que Deus não fez aquilo? Ele aceita, porque é uma revelação especial. Ele tem comunhão com Deus, ele conhece, ele sabe que Jesus disse que no mundo ia ter aflição e que a festa, o gozo, a alegria vem depois. Exatamente. Na glória. Aqui na terra é para nós anunciar o nome de Cristo. Jesus disse que aqui na terra nós seríamos arrastados aos tribunais, mortos, perseguidos por amor ao nome dele. Então veja o que é você ter uma comunhão com Deus. Você entende isso? Então nós temos que sofrer? Não, mas você entende que o sofrimento faz parte da caminhada da vida. Exato. É bem isso mesmo. Tem muita gente que chega até a sair da igreja, né? Sim. Porque eu não estou sendo reconhecido pelo pastor, porque meu ministério está morrendo, por causa desse pastor, então eu tenho que sair daqui. Está precisando se converter de novo, Está precisando se converter de novo e ter comunhão com a palavra, conhecer a palavra de Deus, para entender que é assim mesmo. Tudo tem um momento certo, né? Sim. Ponto 2 da lição. Evidências da autenticidade da Bíblia. Subtópico 1. Evidências internas. A palavra autenticidade tem origem no grego autentes, que significa daquilo que é verdadeiro. Quando aplicado às Escrituras, o termo indica a autoridade da Bíblia,
Nesse sentido, a Bíblia autentica a si mesma. Dentre as evidências internas destacam-se unidade e consistência. No período aproximado de 1600 anos, a Bíblia foi escrita em 2 idiomas principais e um dialeto, por cerca de 40 pessoas de diferentes classes sociais, em lugares e circunstâncias distintas que abordaram centenas de temas. Apesar de todas essas implicações, o conteúdo bíblico é consistente e os seus escritos se harmonizam, formando um todo sem qualquer contradição. Essa evidência aqui já comprova, né, a autenticidade da Bíblia, né, professor Márcio? Como que um livro aí que foi escrito aí durante 1600 anos, né? Se você se atentar em todos os livros da Bíblia, você vai ver Jesus em todos os livros da Bíblia. Todos os livros. Né? É o tema principal É o da tema Bíblia. principal, né? Veja que interessante, professor Fabiano. Isaías, 800 anos antes de Cristo nascer, já escrevia sobre Cristo. Falou sobre sua vida, sobre sua morte e ressurreição. Exatamente. Depois os outros escritores foram complementando. Não se conheciam, cultura diferente, estilo diferente, mas essa harmonia só pode ser uma coisa divina a guardar isso. Claro, com certeza. Não pode ser humana. E hoje em dia tem muitas discussões aí de pessoas que alegam, não é a palavra de Deus porque foi escrita por homens, né? É verdade. Mas nós vamos ver daqui a pouco que foi escrita por homens, sim, mas foram inspirados pelo Espírito Santo. Teve uma ação do Espírito Santo ali para que esses homens aí e não eram homens que moravam no mesmo país. Foram 40 homens que eram mais do mesmo. Não, era um de cada canto. A maioria nem se conheceu. E tem até gente que alega, não, eles eram tudo conhecido, então um se preocupava em escrever aquilo que o outro escreveu para seguir. Não tem. Um morava lá no Oriente, o outro morava lá na Ásia, do outro lado. E foi uma diferença de anos muito grande, então não tem. É só esse fato aqui desses 1600 anos de diferença entre eles, né? Por isso, professor Fabiano, que a Bíblia é um livro assim, ou crê que é a palavra de Deus, ou não crê. Não dá para ficar no meio do caminho. Exatamente. A Bíblia nós temos que usar a razão para ler, para interpretar, mas a fé para aceitar que ela é a palavra de Deus. Com certeza. Desde que Deus falou a primeira vez com o homem, que foi com Adão, lá no Éden, quando Deus o criou, até Deus determinar que Moisés escrevesse um livro, colocasse as suas palavras num livro, professor Fabiano, demorou, hein? Passou por oito homens a incumbência, por 8 famílias, de transmitir essa palavra via oral, falando, tradição, contando a história, falando. E quem preservou isso? Deus. Não tinha escrita nenhuma. Até que chega em Êxodo, eu vou mostrar aqui, até que chega no livro de, cadê aqui, Êxodo, tinha marcado aqui, professor, quando Deus fala para Moisés, Êxodo, isso aqui é estudar a Bíblia, a gente vai lembrando, vai pegando a Bíblia, quando Deus fala a Moisés, no capítulo 24, mas não é esse que eu quero, esse 24 é comprimento, é Êxodo 14, lembrei aqui já, quer ver? Vê se encontrei, professor Fabiano. Eu tinha marcado aqui. Tá aqui, achei. Encontrei. Melhor. Êxodo 17, no versículo 14. Eu não estava tudo errado, tinha um 14 Estava aí. perto. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque hei de riscar totalmente a memória de Ameleque debaixo do céu. Aqui foi a primeira vez que Deus falou: Moisés, vamos escrever a Bíblia, que começou com Moisés no deserto. Aí vamos agora no 24, que eu tinha, Êxodo ainda 24, no versículo 4, diz: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Aqui começou a Bíblia. Exatamente. A escrita, né? Porque desde Adão a Bíblia já vem sendo escrita, a palavra de Deus vem sendo falada, mas ela foi transmitida oralmente. Agora chega em Moisés, Deus fala: agora é hora de escrever a história, vamos escrever a Bíblia. Vamos registrar. Então Moisés começou a registrar a Bíblia. Exatamente. Então não tem como você dizer que não, né? Veja, outra coisa interessante que nós estudamos a Bíblia e o crente tem que entender, é que a Bíblia interpreta ela mesma. Viu? Eu fui em duas páginas, em 2 capítulos do mesmo livro para interpretar.
Então não traga nada de fora para a Bíblia. O que está acontecendo hoje é isso. As pessoas querem trazer algo de fora para pôr na Bíblia. Exatamente. Aí acho que a Bíblia está desatualizada. É. Outra evidência aqui da autenticidade da Bíblia, que a lição nos traz, é a ação do Espírito Santo. Por meio da leitura da Bíblia é possível ouvir a voz de Deus, agindo como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito. Como os discípulos no caminho de Emaús, aquele que aceita a mensagem da palavra experimenta a chama do Espírito arder no coração e passa a compreender o plano da salvação. Com certeza essa ação do Espírito Santo é que nos faz ter o entendimento da palavra, né? Com certeza. Como o professor Márcio já destacou, né? Você orar a Deus antes, não, Senhor, eu vou ler aqui a tua palavra, me dá o discernimento, me dá o entendimento, através aí da ação do Espírito Santo, que você tem esse entendimento da palavra. Ele é o intérprete da Bíblia. Exatamente. O professor Márcio destacou, né, alguns textos bíblicos ali, né, que comprovam aí essa comunhão, né, podemos dizer assim, entre todos os escritores, né, e a ação do Espírito Santo também. Ó, eu destaquei aqui também, professor, 3 textos aqui ó, que mostram essa ação do Espírito Santo, e eles escrevendo, né, em Êxodo 34 e 27, Deus disse assim, né, disse mais o Senhor a Moisés, escreve estas palavras, né, porque conforme o teor destas palavras, tenho feito concerto contigo e com Israel. Aí lá em Jeremias 36, 1 e 2 diz assim, sucedeu, pois, no ano 4º de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que eu tenho falado sobre Israel e sobre Judá e sobre todas as nações, desde o dia em que eu te falei a ti, desde os dias de Josias até hoje. Isso 800 anos depois de Moisés. Olha a diferença de tempo. Aí lá no final do 1º século da era cristã, Deus falou ali para João, Apocalipse 21, 5. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Olha a diferença de tempo. Exato. Então, Deus falando ali aos seus escritores humanos, mas inspirados pela ação do Espírito Santo, né? O mesmo mandamento, escreva. Mesmo mandamento. Escreva. Exatamente. Mas Por que olha a escreva? diferença. Para ficar registrado. Ficar registrado. Exatamente. Aí aqui outra evidência da autenticidade da Bíblia são as profecias de eventos futuros, né? A exatidão no cumprimento das profecias comprova a veracidade das Escrituras. As suas profecias foram anunciadas muitos séculos antes dos eventos acontecerem com clareza e precisão. Entre tantos eventos, citamos o nascimento virginal de Cristo, a sua morte na cruz, o local da sua sepultura e a sua ressurreição. Então, várias profecias registradas, principalmente no Antigo Testamento, né, foram cumpridas lá na frente através de Jesus Cristo, né, professor Márcio? Veja que dá para ir até mais longe um pouco. Gênesis 3, 15, Deus, quando vem para dar a sentença a Adão, a Eva e a serpente, ele fala, da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Ele já estava falando do nascimento de Jesus. Jesus, exatamente. Que vai acontecer bem depois. E assim como muitas profecias aqui já foram cumpridas, tem muitas profecias que ainda não foram cumpridas. Exato. Que vão acontecer Vão ainda. acontecer. Então, se algumas já foram cumpridas, pode ter certeza que essas que é para o futuro também vão ser cumpridas, né, professor Márcio? Jesus disse que passará os céus, porque entendemos que tem 3 céus, né? E a terra, mas as palavras dele não hão de passar. Então vai acontecer tudo que está escrito. Tudo vai ser cumprido. Subtópico 2, as evidências externas. Compreende-se como evidências externas aquelas em que os acontecimentos narrados nas Escrituras são também ratificados por outras fontes históricas. Por vezes, essas comprovações se identificam e se fundem aos conceitos de inerrância, isto é, que a Bíblia não contém erros. Nessa direção, tanto o registro da história das nações, as descobertas arqueológicas e os pressupostos da ciência apontam para a autenticidade da palavra de Deus. E a despeito de ser contestada por ateus e incrédulos,
a Bíblia permanece como o livro mais traduzido e lido de toda a história. Então a própria história, né, confirma aí os relatos bíblicos, né? Tem até um livro, professor Márcio, os alunos que estão assistindo e quiserem pesquisar, o nome do livro é A Bíblia Tem Razão. Né? Ali tem vários relatos históricos que foram confirmados pela arqueologia, né? Sim. Tem um outro muito bom também, pastor Antônio Gilberto, A Bíblia através dos séculos. Aí, Interessante, professor Fabiano, que as pessoas às vezes questionam, mas a Bíblia conta mentira. Ela registra o fato. Tanto é que no Salmo 14, olha o que diz aqui, ó. Diz o insensato, ou o louco no seu coração, não há Deus. Então a Bíblia registra até uma pessoa que disse que Deus não existe. Como registro, mas a Bíblia não tem nenhuma mentira, não tem nenhuma falha. Ela registra o que aconteceu, para mostrar. Essa é a diferença. é verdade. Tem uma pessoa lá que disse que Deus não existia. Então, são Existe o louco, não existe, né? Tantas evidências, né? Então, tem pessoas ainda que não acreditam na Bíblia. Eu não consigo entender, professor Márcio. É tão simples, né? É muito mais simples crer que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, do que todas aquelas armadilhas que eles fazem para provar que não é. Mas aí entra naquilo que nós já falamos na aula hoje, a respeito do volume do som das coisas que estão na sua volta, que Satanás está aumentando, né? Tira a tua atenção, abre uma brechinha ali, você se perde essa comunhão, se perde esse contato com Deus e acaba aí questionar a palavra de Deus. É muito mais simples você crer que Deus nos criou do que toda aquela história da evolução, que era um peixe, que virou um passarinho, que virou não sei o quê. Do micróbio, de uma bactéria, de um não sei lá o quê. É muito mais fácil crer que está escrito lá. De uma explosão, Deus. Um Big Bang no universo. Tem que ter mais fé para acreditar naquilo do que na Bíblia Sagrada. Verdade. A gente dá risada, mas é trágico o negócio. Mas que o Espírito Santo abra a mente das pessoas Verdade. que desejem, que querem, porque Deus é maravilhoso. Professor Fabiano, Deus não invade nada, Jesus não invade a mente de ninguém. O diabo sim, Jesus não. Mas se você pôr aí no teu coração, dizer, eu quero aprender a Bíblia, eu quero ler, eu quero ter comunhão com Deus através da Bíblia, Ele vai desvendar as suas vistas, você vai enxergar, Ele vai tirar a venda e você vai começar a enxergar o espiritual. Exatamente. Olha como é tão importante, né, com relação à leitura da Bíblia, né? Teve uma época na história da igreja em que a Bíblia era proibida de ser lida. Exato. Né, exatamente. Para quem não conhece a história da igreja, pesquise aí. Os chamados leigos, né? Exatamente. Era proibido. Apenas os sacerdotes ou os líderes que poderiam ler ali. Era uma leitura em latim que ninguém entendia nada. Por quê? Porque se a pessoa abrisse a Bíblia para ler, ia descobrir muitas coisas erradas que aconteciam dentro da igreja. Então as vendas iam ser tiradas. Para acontecer o que acontece hoje, professor, para manipular as pessoas. Exatamente. Isso aí é tudo o que é armadilha do inimigo, armadilha de Satanás. Ele tem usado isso aí para afastar as pessoas da palavra de Deus. Né? Verdade. Como Jesus falou, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, a palavra. A Bíblia escrita está aqui, mas Jesus, quando esteve na terra, era a Bíblia. A Bíblia. Ele estava andando na terra, ele era a Bíblia. A Bíblia, exatamente. Para quem quer se aprofundar mais, leia um pouquinho da história de Martim Lutero. Ele vai saber. Tantos livros. Vai saber a importância da Bíblia na vida de uma nação, de um país, do mundo, de uma pessoa. A diferença que faz, né? Ponto 3 da lição, partindo já para o final da nossa aula, a mensagem da Bíblia. Subtópico 1, a supremacia da Bíblia. A expressão latina sola scriptura confirma que somente a Bíblia é regra infalível e autoridade final em matéria de fé e prática. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia fornece o conhecimento essencial e indispensável à nossa comunhão com Deus e com o nosso próximo. Assim sendo, não necessitamos de uma nova revelação extraordinária para a nossa salvação e o nosso crescimento espiritual. Significa que todas as doutrinas necessárias para a salvação já nos foram transmitidas pelas Escrituras e que nenhuma tradição humana pode acrescer ou retirar coisa alguma. Assim, ratifica-se que a Bíblia é a fonte final de autoridade. Então, somente a Bíblia, professor Márcio, é suficiente para nos orientar, para nos guiar,
para nos moldar, né? Para nos apresentar a Cristo, né? Mostrar aí o plano da salvação. Somente a Bíblia é suficiente. Somente. Existem vários outros livros aí por fora que falam um monte de coisa, né? Mas é como o professor já falou, é um livro de autoajuda, né? É. Mas o caminho correto você só vai achar através da Bíblia. Ou livros que formaram instituições heréticas aí. Diz que era uma revelação de Joseph anjo. Smith, Maomé, quem mais me ajuda aí, professor? White. A Bíblia não é suficiente. Tiveram mais um livro para pôr lá. Olha como é que é. Só a Bíblia não basta, né? É só ver a verdade deles e a verdade bíblica. Exatamente. Interessante, professor Fabiano, que o Deus da Bíblia é um Deus criador, um Deus de amor. É um Deus que nunca incentiva ninguém à vingança de nada. Esse é o Deus da Bíblia. Agora, o Deus desses livros aí é um Deus vingativo. Um Deus que diz, olha, você tem que amar quem te ama. Quem não ama, você elimina. Exato. Então, só basta começar a ver por aí que você já vai descobrir qual é a verdade. Com certeza. Subtópico 2. O poder da palavra de Deus. O seu poder se assemelha ao fogo que consome e purifica, bem como um martelo que despedaça a penha. As qualidades de fogo e martelo indicam que nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. O seu poder também é capaz de derrubar fortalezas espirituais que fazem oposição ao conhecimento divino. A palavra de Deus tem poder, tal qual uma espada, para penetrar no mais íntimo do ser humano e julgar os pensamentos e intenções do coração. Quando tentado no deserto, o próprio Cristo derrotou Satanás usando o poder da palavra. Ele venceu as sugestões do diabo ao fazer citações das Escrituras. Como nós já destacamos aqui na aula de hoje, né? Sim. Mas quando nós aí nos submetemos aí à autoridade da palavra de Deus, ela nos descobre totalmente, professor Márcio, e revela tudo que está escondido lá no nosso íntimo. Exato. E aí que tem que tirar o proveito, porque essa descoberta, essa revelação que a Bíblia nos mostra, é o momento para nós mudar, haver a transformação, que é isso que tem que ter, né? Uma transformação aplicada. Exato. Eu gosto muito, Fabiano, dessa comparação da Bíblia com um espelho. Você, antes de sair de casa, ou qualquer hora, você olha no espelho. Aí o espelho mostra o que está desarrumado em você. Mas se você não fizer nada para arrumar, vai ficar desarrumado. Verdade. Agora, se você olhou lá no espelho, preciso arrumar meu cabelo, e arruma, então é a palavra de Deus. A Bíblia está dizendo para você, é o poder. Mas o poder da palavra de Deus, ele está disponível para aquele que quer. Exato. Eu quero abrir mão. Eu quero abrir mão dos meus prazeres, dos meus gostos, das coisas que para mim são boas, mas a Bíblia diz que não é. Eu vou abrir mão, vou mudar. Aí tem resultado. Profundos segredos, né? Que estão lá dentro do coração. Como o professor falou, ela traz tudo à luz. Está aqui, ó. E agora? Você vai fazer o quê? Exato, exatamente. Nós vivemos hoje, né, professor Márcio, dias em que as pessoas buscam, né, um alento na palavra de Deus, né, um conforto, né, um versículo que possa te animar, te incentivar para um dia. Só que a palavra de Deus não traz apenas conforto para a nossa vida. Não só. Ela tem que trazer principalmente desconforto, porque é justamente isso. Ela vem revelar o que está lá escondido no mais íntimo. Confronto. Né? Confronto. Para acertar, para arrumar. Aí vem o conforto. Exatamente. Por isso que ele está arrumado. Então, é como uma caixinha de promessa, né? Também. Só tem promessa. Promessa. Aí é bom, é aí fácil. É bom, mas quando não tem o confronto, aí a pessoa não muda, não vai ter mudança, né? Mas glória a Deus por isso. Porque a Bíblia vai trazendo. O professor definiu bem, ela traz lá do íntimo, que só nós e Deus sabemos. Ela traz aqui e coloca, revela no espelho, para a gente olhar. Tudo que estava encoberto, ela descobre, ela mostra, revela. E isso incomoda a gente, né? Incomoda e aí nos leva à mudança, né? E é isso que Deus quer. Essa mudança, essa transformação, né? Subtópico 3, o propósito da Bíblia. Nossa declaração de fé ensina que a Bíblia é a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é, pela persuasão do Espírito Santo, levar-nos à redenção em Jesus Cristo. Nela também se encontram revelados os códigos morais para a sociedade. Ratifica-se que a moral bíblica não se relativiza, pois seus valores são absolutos. Nessa compreensão,
A Bíblia é a revelação de Deus e de sua vontade à humanidade. Dessa forma, o compromisso inegociável da igreja deve ser de fidelidade e propagação da mensagem bíblica para a salvação e libertação dos pecadores. O propósito principal da Bíblia Sagrada, professor Márcio, é apresentar Cristo como uma solução aí para o maior problema que o pecado nos trouxe. É justamente aí essa ruptura da comunhão com Deus. Exatamente. É isso que a Bíblia nos mostra. E nós, como igreja do Senhor, temos a obrigação de anunciar isso. Exato. Através daí do anúncio do Evangelho de Cristo. É verdade. E quanto mais o aluno, a aluna da escola dominical tiver esse preparo bíblico, mais ele vai poder anunciar com mais ousadia, com mais certeza. Porque as armadilhas, Satanás prepara, mas quando vier, ele tem a resposta. Porque como eu disse aqui nessa aula, ele leu, está na mente, está no coração, o Espírito Santo vai ajudar na hora. Verdade. Aí é que vem, professor Fabiano, é o dom da revelação, o dom da sabedoria. Mas ele tem que ter uma fonte, tem que ter uma busca. Qual que é a busca? É a Bíblia. A Bíblia, a base, né? É. Aí a pessoa pode usar, mas lá é lá. A pessoa que não tem uma Bíblia, que não tem nada, Deus vai usar ele lá. Mas nós estamos falando de pessoas que estão no meio. Tudo, tem curso bíblico, tem escola dominical, tem a Bíblia em casa e mesmo assim não lê. Esse não tem desculpa. Se você quer ser um crente verdadeiro, fiel a Deus, tem que ler a palavra, tem que ler a Bíblia Sagrada. Senão, na tua caminhada não vai ser muito comprido, não, vai ser curto. A conclusão da nossa lição diz assim: as Escrituras são de origem divina. Deus se deu a conhecer por meio da história, do universo, da humanidade, de Cristo e das Escrituras. A autenticidade da Bíblia é confirmada por evidências internas e externas. A palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. O teólogo Antônio Gilberto, pastor Antônio Gilberto, escreveu que o autor da Bíblia é Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo e seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. E o mesmo pastor Antônio Gilberto, professor Márcio, escreveu, eu anotei aqui, tudo o que Deus tem para o homem e requer do homem, tudo que o homem precisa saber espiritualmente da parte de Deus, quanto à sua redenção, conduta cristã e felicidade eterna, está revelado na Bíblia. Tudo o que o homem precisa fazer é tomar o livro e apropriar-se dela pela fé. Que bênção. Comece ainda hoje a ler a palavra de Deus e você vai ver a diferença que vai acontecer na sua vida. Amém. Assim como aconteceu na nossa, né? Verdade, verdade. Deus abençoe. Deus abençoe.